Luísa Martins, como o Supremo Tribunal Federal tem visto essa possibilidade? Ele acredita na extradição de Carla Zambelli? Porque as autoridades na Itália acreditam, dizem que é o caminho mais provável de que ela seja extraditada. A grande questão é onde ela será presa, por ela ser deputada federal. Pois é, Uribe, e a gente viveu para ver parlamentares de direita reivindicando condições mais dignas nos presídios brasileiros, né? Era uma pauta que era normalmente associada pela direita a uma pauta de direitos humanos, né? Que é defendida pelo espectro ideológico da esquerda, e agora a gente vê que isso virou uma questão, né? Inclusive, a ponto de o governo italiano consultar o governo brasileiro sobre quais são as condições, afinal, aqui do sistema prisional brasileiro para garantir que Carla Zambelli tenha um ambiente ali seguro, digno para cumprir a sua pena aqui no Brasil. Respondendo a sua pergunta mais diretamente, existe uma expectativa sim pela extradição. O STF acredita que isso vai ser possível e que os caminhos, por mais que tenha esses obstáculos aí, essa sequência de adiamentos nessas audiências, como a gente viu, é questão de tempo e vai acontecer. O pedido foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes depois que Carla Zambelli foi condenada pela invasão dos sistemas do CNJ, depois sobreveio outra condenação por aquele episódio de perseguição armada ali pelas ruas de São Paulo nas vésperas das eleições de 2022, e isso foi feito ali pelos trâmites formais mesmo, acionando os dois Ministérios da Justiça, né, o Ministério da Justiça brasileiro entrando ali numa interlocução com o Ministério da Justiça equivalente na Itália, para que esse processo possa ocorrer, tanto que a própria prisão de Carla Zambelli é considerado um sinal de que o processo de extradição está com o encaminhamento habitual ali dos ritos que já fazem parte ali dos procedimentos que são habituais aí em casos semelhantes. Então existe essa expectativa. Com essa consulta do governo italiano em relação às condições do sistema prisional brasileiro, muito provavelmente o Ministério da Justiça vai informar, né, ao governo italiano todas as medidas que estão sendo tomadas, inclusive com lastro em decisão do STF, que declarou ali que o sistema penitenciário brasileiro era inconstitucional como um todo devido a vários episódios de violação a direitos humanos e várias melhorias que ocorreram no sistema prisional a partir dessa decisão do STF, e que levou o governo brasileiro a fazer uma série de reformas. Estabeleceu, por exemplo, o programa Pena Justa, né, que tem a ver com o cumprimento da pena, com condições aí de progressão, de empregabilidade, ressocialização de presos, mas também tem a ver com uma melhoria na infraestrutura dos presídios Brasil afora. Então, essas melhorias, né, devem ser enviadas ali para o governo italiano como prova de que o governo tem trabalhado para oferecer condições justas no cenário ideal para todas as pessoas que estão cumprindo pena aqui no Brasil. Em relação ao lugar em que Zambelli ficará presa, isso é algo que ainda não está posto, né? Não se tem uma informação precisa, né, ou categórica a respeito de onde ela cumprirá a sua pena, que agora somadas, né, as duas sentenças ficam aí em torno de 15 anos e 3 meses de prisão. Isso é algo que fica para um momento posterior à conclusão do processo de extradição. Quando for feita a extradição, aí provavelmente o ministro Alexandre de Moraes deve dar uma decisão para definir esses últimos detalhes.